quero te convidar para você estar comigo aqui pela Rede Eco TV todas as quintas-feiras, ao vivo às 21 horas, no meu programa Cristiano para você. Você não pode perder, com entrevistados super especiais e autoridades, falando de vários temas sobre cidadania. Você não pode perder, todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui pela Rede Eco TV. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu ao vivo com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E nesta noite nós vamos tratar de um tema muito interessante. Aliás, o tema do nosso programa é crimes cometidos por psicopatas, mentes destrutivas. Dentro da sociedade hoje, caminhamos e estamos assistindo na televisão crimes que chocam a nossa sociedade e a nossa família. E nesta noite nós vamos tratar a respeito desse tema. Como sabemos ou identificamos um psicopata? Qual o perfil desse psicopata dentro da sociedade? Ele faz parte do nosso dia a dia e nós vamos falar a respeito deste tema. Nas últimas décadas, tivemos crimes bárbaros que, como disse, chocaram a sociedade, como o caso do maníaco do parque. Ele levava suas vítimas dentro de do parque e ali cometia seus crimes de forma absurda e bárbara, de forma até inteligente, que também falaremos a respeito disso. Tivemos o caso da Susana Richthofen, um absurdo. Ela tramou a morte de seus pais juntamente com seu namorado, depois foi comemorar num motel. Então, é um traço psicopático e nós vamos falar sobre isso. Também recentemente tivemos o caso do Champinha, daquela jovem Liane Frindebach com seu namorado Felipe Café, que morreu através desta ação criminosa deste rapaz. E vamos, por último, falar também do caso da cidade de Garanhuns, no Nordeste. Aquele caso absurdo dos canibais. Que conduta absurda. A nossa sociedade precisa entender um pouco a respeito disso. E essa é a finalidade do meu programa Cristiano para você. E para tratar deste tema, como eu disse, tão importante, está aqui comigo hoje no meu programa Cristiano para você, um expert no assunto. Está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro. Ele é psicólogo e mestre pela Universidade de São Paulo, pela USP. É diretor do consultório de psicologia e resignificação humana. É apresentador também do programa Psicologia em 3 Minutos. Participa de vários programas de rede nacional de televisão. Sua competência e notoriedade é conhecida por todos. Então, para tratar desse tema e bater um papo comigo no meu programa Cristiano para você, está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro. Doutor, boa noite. É um prazer. Obrigado pela sua presença no meu programa. É um prazer estar aqui com você. E como você disse muito bem, Cristiano, nessa abertura do nosso programa, a importância de esclarecer a comunidade destes transtornos, não é? Na medida em que a gente vai entendendo, vai compreendendo o funcionamento desses adoecimentos psíquicos que causam tanto sofrimento para as famílias, para as pessoas, é possível a gente começar a pensar num trabalho de prevenção, né? Então, eu acho que o impacto desses crimes hediondos que surgiram, eles, quando são trabalhados pela mídia, não fica só no noticiário, mas a gente procura mastigar essas informações, aprender com esses acontecimentos, nós fortalecemos as pessoas na prevenção. Perfeito. Doutor, como eu disse na minha chamada, são crimes realmente hediondos e o senhor acabou de reafirmar isso, choca a sociedade. Agora, o que eu pergunto ao senhor, todos nós, seres humanos, nós temos a mente destrutiva e construtiva. O psicopata, ele só tem destrutiva. Agora, eu pergunto, é irreversível isso neste ser humano? Na verdade, hoje se avançou muito. A década de 90 foi uma década muito importante,
quando os Estados Unidos declarou a década do cérebro. Então, muitos estudos, o avanço da neuropsicologia, possibilitaram nós compreendermos melhor este fenômeno. Então, hoje, se acredita que quando você pensa num psicopata, você soma um conjunto de variáveis, principalmente o ambiente que ele se desenvolveu e certas disfunções que nós podemos pensar em termos de cérebro mesmo, da hardware, da máquina, do funcionamento. Então, principalmente na área frontal, né, o nosso cérebro, essa região frontal, nós temos aqui comprometimentos. E esses comprometimentos, alguns são irreversíveis. Né? Porque o que choca, doutor Cristiano, que você está mostrando, é que parece que foge daquilo que é esperado no comportamento humano. Quer dizer, como uma pessoa pode fazer uma atrocidade tão grande, como um serial killer, etc., fazer uma atrocidade tão grande e ele não fica ansioso. Né? Ele não, é como se ele não consegue se colocar no lugar do outro. Né? Perfeito. E isso nós sabemos que está ligado a essa área pré-frontal do cérebro, onde te dá a possibilidade da empatia, de você se colocar no lugar daquela pessoa. Doutor, o diagnóstico de um psicopata, de acordo com as leituras, e o senhor que é o expert nisso, ele pode ser concluído com 18 anos de idade. Isso significa que ainda o indivíduo ele está numa formação de caráter e de valores. Isso pode ser mudado, pode ser contido, pode ser através de uma análise ou através de tratamentos medicamentosos. Isso pode ser mudado? Então, a gente nota, como você bem colocou, que é um avanço. Na infância aparece com o nome do transtorno, o início opositivo. É aquela criança que ela faz uma oposição sistemática às regras, à autoridade paterna, né? E muitas vezes a família, lá seria muito mais fácil uma intervenção, uma ajuda psicológica, às vezes uma ajuda até psiquiátrica em alguns casos, mas se passa por cima. E a gente observa na experiência clínica que muitas vezes aquilo evolui para o chamado transtorno de conduta. Perfeito. Não é? A criança começa a se envolver com mentiras, a criança começa a fazer comportamentos agressivos a animais, a plantas. Matando gato, cachorro, pondo veneno. Pondo veneno, etc. E aquilo vai se passando. Não é? Aquilo vai criando um volume maior. Até que quando chega aos 18 anos, a gente já pode, então, falar no transtorno antissocial ou psicopatia, como era o termo antigo. Né? O que eu diria para você, assim, que existem muitos graus essa psicopatia. Por isso que é muito difícil a gente dizer há tratamento ou não há. Existem muitos graus. Nós estamos falando aqui de casos severos, onde há morte. Tem o psicopata que não mata, tem o psicopata que não chega a roubar nesse sentido, mas ele provoca mortes, entre aspas, na alma das pessoas, decepciona pessoas. Ele é frio e calculista. Isso, no dia a dia. Então, o que seria importante? Identificar, se a gente conseguisse identificar isso na infância, e iniciar um trabalho de estimulação. O trabalho da psicologia cognitiva é muito um trabalho de ajudar essas crianças que têm o transtorno positivo ou têm o transtorno de conduta a se colocar no lugar do outro. É como se você precisasse quase esculpir uma rede neural, não é? Uma modificação no funcionamento do cérebro para ele se colocar no lugar do outro. Então, são exercícios, trabalhos. Pense nas consequências. O que aquela pessoa está pensando. E hoje uma sociedade que eu até bati um papo com o senhor
nos bastidores do nosso programa, nós falamos a respeito dos valores hoje. Que a sociedade, a família perdeu os valores éticos, que é fundamental. Diante de uma situação dessa é muito mais difícil, né, doutor? Sem os valores éticos, morais, dessa conduta, desse padrão, de se aplicar a uma criança nesse sentido. Não fica mais difícil. Porque infelizmente... Porque ele tem um exemplo à volta dele muito forte, não é? Eu diria que quando um filho ele está sentado na mesa e ele vê o pai, né, falando em relação à sua vida profissional, que ele vai ser esperto, que ele vai passar a perna, que não sei o quê. Muito bom. É como se você pegasse, na verdade, ácido, não é, e jogasse numa planta. Aquilo... Eu me lembro, doutor Cristiano, eu trabalhava numa escola em São Paulo, muitos anos atrás, eu dava assessoria educacional nessa escola. Era um colégio tradicional, grande, etc. E tinha muitos jovens, adolescentes, né, com rebeldia, etc. Tal. E num belo dia, um destes jovens me abordou no corredor. Professor, preciso falar com o senhor. Eu disse, não, pode falar à vontade. E disse, eu estou assim, chocado. E ele estava realmente, o moço estava... ele usava piercing, né? Enfim, era aquele adolescente que parecia que queria chocar o mundo, mas ele estava me dizendo que ele estava chocado. E ele fazia um relato, que numa determinada aula, um aluno estava sofrendo bullying, estava sofrendo uma gozação, e o professor começou a sorrir, dar risada desse fato. E o jovem ficou estarrecido com aquilo. Então, nessa hora, eu fiz uma reflexão importante comigo. Aquele jovem me ajudou muito. Como por trás de toda aquela rebeldia adolescente, contestação própria da idade, mas o jovem espera da autoridade a justiça. O jovem espera da autoridade que resgate valores. Quando o jovem ele vê que essa autoridade, que até às vezes ele contesta, acha que é rígida, resiste, mas quando ele vê essa autoridade enfraquecida, perdendo as suas referências morais, isto provoca uma desorientação no jovem. Então, eu acho que este jovem que me abordou no corredor, nós podemos pegá-lo como um símbolo do que tem acontecido muito na nossa sociedade. E é o que eu sempre digo, o exemplo ele arrasta, né, doutor? É a melhor coisa, é uma mesa, porque é dentro do próprio seio familiar que ali o ser humano ele fica à vontade. Sim. E o pai e a mãe, o exemplo que ele dá, e nesse sentido, é fundamental. O senhor dizia no início, doutor, a respeito do próprio meio que o psicopata ele pode vir. Então, a pergunta que eu faço de uma forma clara é a respeito de um sofrimento em demasia de uma determinada criança, que ela sofre, passa fome ou chega a uma agressividade muito forte na sua alma. Isso pode gerar uma doença no seu psique, então? Pode. Nós sabemos, por exemplo, os abusadores sexuais. A literatura psicológica ela mostra que praticamente a unanimidade, 90 e tantos %, das pessoas que praticam abuso sexual na vida adulta, que se envolvem em pedofilia, etc., foram pessoas abusadas sexualmente na infância. E até aqueles que cometem o bullying sofreram também, foi o que o senhor disse. Então, se eu vivo numa situação onde a vida tem muito pouco valor, se eu vivo numa situação onde não há um estímulo para que eu pense no outro, né? Então, por exemplo, eu chego em casa, eu como uma criança, tenho 7, 8 anos, papai, o fulaninho lá na escola me bateu. Sabe o que eu fiz? Eu meti a mão nele. E o pai não consegue repreender essa situação. O pai não consegue dizer, mas meu filho, calma. A primeira atitude que você tem que fazer é encaminhar isso para a professora. Perfeito. Provavelmente ele na hora vai dizer que não. Não, pai, mas não adianta. Você insiste, meu filho, encaminho para a professora, para